Face ligado. Pode escrever. Vocês querem que eu compartilhe aqui alguma coisa? O Face Não, ou o Os YouTube? dois estão. Ah, os dois. Aqui, ó. O Carlos? Hã? O Carlos já foi pra casa, amor. Não, ele foi no banheiro e vinha. Deixa eu no dia. Nada, nada, Dá um esquece, jeito de chamar esquece. ele. Vocês querem que eu compartilhe alguma coisa aqui? Não. Não vai Pode colocar deixar. o Instas Dá um ou... jeito de chamar ele. Opa, não vai colocar o Instagram? Não. Não vai colocar o Instas ou... Dá um jeito de chamar ele. Tira isso daí. Colocou o fonezinho. Ah, eu vou botar. Aqui. Onde é que está? Tá lá em cima. Cadê o fone de ouvido? Lá vem ele, ó. Pode deixar que eu coloco. Vou botar o som, porque senão fica fazendo isso. Acho que dá pra... Tá, vocês estão bem? Eu tô compartilhando aqui no YouTube. Não quer uma pix? Você tem certeza? Eu te dou aqui. Dá uma bala pra ele. Depois. No YouTube você coloca. Depois eu tô você aqui quer? com servas aqui. Tá, eu tô colocando no YouTube. Eu tô no meu perfil. Tu quer que eu coloque o quê? No YouTube você quer colocar sei lá o que, você vai ter que colocar, porque eu tô com servas aqui. Eu tô colocando Tá colocando? Tá. no YouTube. Tá bom. Então, tudo bem. Vou para o Twitter, Tumblr. O YouTube eu Compartilhar faço. aqui Então eu não vou fazer nada. O Face já tá feito. Ela tá fazendo o Face, só falta o YouTube. YouTube. no YouTube. Por favor, denúncia correta. Eu digo YouTube. Pronúncia YouTube. Eu não sei falar YouTube. Eu sei falar YouTube. Eu sou grosso. É YouTube, gente. É YouTube. A pessoa inventou YouTube só que veio um cara lá que pronto, colocou YouTube. O que está acontecendo? Bom, então deixa eu ver minha listinha. Essa frase aqui, a guerra vai estar. Esse aqui é pra Nossa, lembrar, mas já né? se manifestaram. Não, não sei. Coisa mais interessante. Boa noite a todos. Nossa, mas já se manifestaram. Deixa eu ver isso de novo. Eu ia descarregar o computador dela. Eu tirei da Eu não conseguia Não, conseguir. vi aqui, parece que você agora. YouTube? Ai, ai. Ah, não, já tá ao vivo, né? Tá. Estamos ao vivo. Ai, e aos ai. cores. Não muitas cores, para dizer a verdade, né, cara? Nós dois não tem muitas Me coisas dá aqui todas, não. no todo Não, caso. tu tá... Hã? É YouTube. YouTube. mas a live Começar esse bom trabalho. oficialmente eles esperam um pouco até começar o assunto, nesse sentido. Ah, o pessoal no YouTube já tá ouvindo. Como? O pessoal no YouTube já tá ouvindo. Já tá todo mundo vendo. Olha ali, ó, quantos comentários já tem. Tu Quer ver os comentários, Lucas? Ah, fica. Aí Quer ver? Aqui. Hã? Fica, tem Sim, aqui, ó, tem, olha aqui, ó, quer Tem ver? 25 assistindo agora. Isso. Mas pra te acessar os... Aí tá assistindo 20. Aí tem 25, ali tem 30. Tá. Deixa eu ver se é aqui. Ah, embaixo tá o som. Não, o teu é diferente. Mas os nossos aqui tem... É que o da Samsung. O Motorola é o mesmo dela. Não, Assim. é? Compartilhar. Não. Ah, peraí. Só não sei que o estilo dele é do Moto G. Pronto, estamos aqui. Motorola, Eu né? só vou pegar ele no O Face. dele. E o Face tem. Já marcou isso Tem aqui? bastante gente. Isso é igual, o mesmo Ah, o sim, mesmo graças Face. a Deus. Vamos ver se eu vou. Mas tá Daniel parado, Silva. né? Agora pegou. Selma Agora pegou. Rodrigues. Pegou, Face também. Tem Então, bastante Voltou. Pode falar baixinho, porque aqui estamos com Você já tá respondendo ali? a Xênia. Boa noite para os padres. Né? Você consegue enxergar, padre? Consigo um Eu pouco acho que é aqui. assim. Não, eu acho que ergue mais pra Fica ele. melhor. Eu acho que é melhor para cá um pouco. Assim, isso. Coloca só o seu A Xênia, Augusto, que Deus Augusta, abençoe. denúncia católica.
Deus abençoe a todos. Louva-te. Daniel Conrado, Deus abençoe a todos. Louva-te. Daniel Conrado, Sandra Ferreira, boa noite. Boa noite a todos. Graças a Deus. Bem-vindos. Augusta Lisso, já disse, Milene, ó, que estava aqui hoje, que estava aqui com o esposo. Que Deus nos Foi churrasco com o abençoe. senhor. É isso, eu- Paulo Goiabeira, César de Oliveira, o churrasco que o senhor não comeu, Luciana Mas Rabelo, temos outras oportunidades, graças a Deus. Ivanes Canal, Brígida Solé, João A Patriota, Brígida, que Deus abençoe todos aí. Irajá Borges, Maria Pelosi, Vladimir, Maria Deus os Lúcia, abençoe sempre. Cavalcante, Graças a Deus. que o Vladimir saudando o senhor também. Boa noite, Vladimir. Que Deus o abençoe. Maria José, Luna, Alexandre, Fabrício Santana, Que Deus o abençoe, Fabrício. hoje é dupla bênção. Lucinda Rabelo, Nós dupla. Alexandre, o Alexandre está pedindo like. Boa noite. Que Deus os abençoe a todos. Obrigado O por Jaime estar Sem aqui. Sinais, olha que bom, que alegria de ter aqui conosco, viu? Sobrou. Jaime. Sobrou bastante. Leonardo Peixoto, Denúncia Que Canafã. Deus os abençoe. Alexandre. Boa noite a todos. Senta Maria Deixa, Cristina. vamos aguardar. O fogo vai queimar. Ai, A bola de fogo vai chegar também. Leonardo Peixoto. Maria Cristina, Josemar, Marlene Falcão, já foi José? Boa noite, Marlene. José Deus Carlos, abençoe. José Esse tá no Vitor, aplicativo? Vladimir A todos Silva, abençoe. Ivonete, Tá no aplicativo do YouTube. Que Deus os Edneia. abençoe, Edneia. Isso, vamos ver no Pra você ver Face. esse programa. No Face, quem está aí conosco. Pra você Vou ver deixar no aqui. aplicativo mesmo do YouTube. Olha o Tá Facebook. falando nesse daqui. Vamos ver É o no aplicativo, Face. aplicativo Esse mesmo. aplicativo Esse fica aqui está aqui aí mexer com ele conosco. aqui, Não é esse. Também já temos gente no Face, a Selma, Que Deus abençoe. Boa noite, Selma. José Carlos, Que Deus o abençoe. Andréa de Maria, Deus abençoe, o André. Guatemir Cavalho, que chegou essa semana na comunidade Graças a também. Deus. Selma Que Rodrigues, Deus abençoe, Selma. YouTube comum, não? Vou botar lá. Sejam todos bem-vindos. É comunidade aqui, né? Isso. Que maravilha. Talvez seja isso, porque eu não, acho que no Chrome Então. não aceita. tá certo. Aqui não foi a descrição do vídeo, né, Gleice? Foi, os dois foram. Aqui não estou vendo. Esse tá Aqui. lá já. Aqui, ó. Foi sim, os dois eu Você vai coloquei. sofrer. Eu vou colocar ali, Não precisa colocar, né? em todo caso. No Face? É. Foi sim. Terminamos de divulgar aqui no Face. Deixa eu ver se foi eu não estou vendo. Aí, ó. Tô vendo não. Mas é o Face. Tem aqui, ó. O Tá Paulo, escrito. é o Paulo Azul, o Paulo Verde. O Paulo Verde não tinha. Sei lá, Tu no caso agora tem. compartilhou, né? No caso agora tem. Graças a Deus. Estamos ainda com um tempinho para esperando o pessoal chegar. Edneia. Hoje a alegria de ter aqui Dom Columbcille conosco. Eu que sinto honrado. Que bom, maravilha. Tivemos uma tarde muito alegre, conversamos bastante. Isso. Ele está me orientando. Já tá quase, né? Um verdadeiro homem de Deus, viu? O José Vitor, olha aqui, ó. Deus abençoe. Fogo aqui. Isso. Lucina Ribeiro. Não ficará pedra sobre pedra. Deixa eu ver esse Eu comentário. disse Vicente. Cadê o Elias? Ah, pois é. Leonardo Peixoto. Aqui. No Face ainda. Ele que se cuide lá no Vaticano. Hoje o negócio vai ficar feio pro lado dele. Tá bem. Que Deus abençoe Então, a todos. Esperando mais o Marcos Edores. Seja bem-vindo. Benício Francisco da Costa, bem-vindo Boa também. noite, Deus abençoe. Se distrai, né? Tá atrasado, sempre Custa fica. um pouco a vir, né? Toma. Dom Columbcille não veio sozinho, veio com o Lucas, que faz parte da comunidade, aparece aqui um pouquinho, que faz parte da comunidade dele lá, né? Eles vieram de carro, gente, lá, Ai, o Alexandre é uma lá do peça. Espírito Santo. Ponte aqui no meio. Desce mais Já aí. tá aparecendo. Deixa que eu dou uma reguladinha. Aqui custa um pouco aparecer, viu? Ó.
Deixa eu dar uma centralizada Não, Sasha, agora. isso. Assim, né? Isso. Deu? O Lucas é o pai de Tá família, tem 3 crianças, né, Lucas? Exato. 3 crianças, esposa, 3 crianças, mora lá está fazendo parte da comunidade de Dom Columbo Cine. Graças a Deus. Isso, que belo. Graças a Deus. Obrigado, Lucas, pela tua presença, por ter vindo conosco. Tá. Que legal, aqui que bom. isso. Bacana. Agora tu tá aparecendo aqui, ó. Chega um pouquinho atrasado sempre, sabe a imagem. Muito bem. Muito obrigado. Neide Rodrigues, Félix, Silva. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. É, Deus os abençoe. Que aí já falando sobre os assuntinhos então, aqui. a nossa live vai seguir mais ou menos aquilo que nós Você não temos, fala isso aqui, ó. que nós temos, como nós temos feito, não é? Temos os nossos moderadores, a Sofia e a Gleice também, não é? Então, hoje, de novo, recebemos as perguntas. Algumas até podemos responder no ato, talvez especialmente aquelas que Dom Columbo Cine deva responder, porque então ele depois vai sair, né? Mas eu especialmente respondo, se Deus quiser, durante a semana, acesso. É que as últimas 2 lives eu procurei e não vi lá comentários ou perguntas, mas eu procuro, então, e se puder, respondo. Nós vamos fazer, são 2 pontos, não é tão longo, espero que em 1 hora realmente nós consigamos terminar. Depois nós encerramos com completas. O próximo vídeo, aí nós temos que ver agora, se a audiência no domingo de noite é bem boa, como parece que está sendo, hein? Pelo horário, né, pai? Se a audiência, podíamos até fixar domingo de noite, se for o caso. Isso tá bom. Então, parece que a experiência do Os dois estão domingo bons. está bastante boa. Posso confessar que eu estou um pouco decepcionado com a audiência da última live, a semana de Daniel, número 7, onde penso que aquela era tão importante, aquela live, e que devia ter tido muito mais, devia alcançar ainda muito mais audiência, ainda pode alcançar muito. Sim. Tem live que eu fiz aí sobre esse mesmo tema, que está, aliás, está muito disparelhas as audiências, viu? Tem uma que está com 1.400, essa aqui estava com 1.044, essa que eu estou falando. Tinha umas com 700 e pouco, e a média 1.000 e pouco. Então, justamente esta última live, não sei se vocês sentiram o peso da importância dessa live, e achei que muito pouca audiência, 1.044, realmente muito pouca audiência. Devíamos conseguir fazer com que chegasse a mais pessoas, viram? Não estou, realmente não estou contente. O som Penso tá que alto aqui. precisávamos melhorar. Aliás, essa é uma boa pergunta. A resposta sobre o som, se está bom. Já olhei, tá tudo alto. Pra nós Tá. aqui. Eles também estão dizendo lá. A semana de Daniel, sobretudo a semana de Daniel 7, que foi a última, né? Onde declaro datas, né? Coisa que não sei fazer, se queremos levar a sério o nosso serviço. Fátima Amorim chegou. E contudo, digo, pouca audiência, muito pouca audiência. Tá girando, né? Não, aqui não tá. Então, tínhamos que divulgar. Acho que cada um tinha que se fazer responsável de divulgar mais
toda a semana de Daniel, mas especialmente aquela número 7. Aquela é. Bom, essas agora também serão, porque vão nos colocar no fogo dos acontecimentos. Estou usando o Padre Colombo Cílio. No fogo dos acontecimentos que estão por vir, né? Então, seria importante fazermos um trabalho de divulgação dessas lives. Especialmente, eu digo, aquela de número 7, mas todas elas. E essas que seguimos também. Então, vamos fazer agora uma oração, já podemos começar, né? Já demos o tempo necessário, até um pouco mais. Fazemos uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos, hoje é a festa da Santíssima Trindade. E daquilo que estamos falando, tão grave, está envolvida certamente a Trindade toda. E o Filho e o Espírito Santo unidos a nós, naquela luta gigantesca para levarmos a esta comunhão com o Pai, que só eles podem nos proporcionar, né? Só eles podem nos proporcionar. Então, pedir que realmente nós, quer dizer, toda a humanidade, rezamos por toda a humanidade, corresponda e realmente viva aquilo que Deus precisa para conduzir-nos a esta comunhão. Peçamos com a oração de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sede da sabedoria, Rogai por nós. É importante para nós seguirmos avante na nossa live, retomar um pouco, sobretudo o último ponto, isto é, nós víamos já o anticristo lá no Vaticano, né? Junto com Francisco ocupando os aposentos daqueles que Francisco não quis ocupar. Vemos ele lá já instalado com o seu staff, com a sua equipe, com o seu time. E já começando a tomar as primeiras medidas. Já começando a tomar as primeiras medidas, as grandes medidas. Né? O socorro dos pobres no imposto mundial. Tudo aquilo que ele promete para conseguir vencer, seja a guerra que já está estourando aqui, pipocando aqui e lá, o grande craque econômico que ele promete conseguir solucionar. Ele está lá procurando instaurar aí o governo mundial, colocar todo mundo sob a mesma sua proteção com o chip ou com a novíssima tecnologia 5G, que estamos vendo, estamos aprendendo sobre ela cada vez mais, né? Aquilo vai ser um problemão. E vocês sabem, queridos, essa semana ainda, estudando sobre essa tecnologia 5G, e ela é capaz mesmo de influenciar a vontade humana. A vontade humana. E de alterar os humores das pessoas. Né? Suscitando, por exemplo, numa região ódio, raiva, noutra passividade. Coisa tremenda. Se isso chegar o tempo, não creio que vamos ter muito tempo, para instalar em todo mundo, com certeza não teremos esse tempo, mas é uma tecnologia que realmente influencia o pensamento, a vontade do homem. Aquilo tudo que nós falávamos que
iria acontecer e que eu não imaginava como. Como o chip podia influenciar o meu pensamento. Agora a gente começa a ver porque essa tecnologia 5G, ela perpassa o inteiro corpo humano e é capaz de atuar no DNA. Olha, Com certeza, isso é verdade. no DNA da pessoa. E alterar os seus humores. Partículas, né? Impressionante. Olha, isso aí é coisa demoníaca. Coisa diabólica. Diabólica. Não tem Ah, sim, mas antes de começar mais nada, deixa eu de novo apresentar aqui a todos os presentes, não Columcilian, Columcille. Columcille. Lá eles chamam mais o senhor de Columba. De Columba. Columba, Dom é. Columba, o padre Columba. O padre Columba. Os internos lá da comunidade chamam de Columcille. É Columcille. Tá. Que é a forma mais antiga assim, né? Por causa do som, né? Sim. Então, nossa alegria de tê-lo aqui, junto com o Lucas, que é lá da comunidade, vieram os dois. Passaram rápido que nem um foguete, mas deixaram uma marca muito... Mas nós voltaremos, né, padre? Nós vamos continuar outras lives. Mas Estamos agora deixaram preparando. uma marca realmente muito... Eu que sinto honrado de estar aqui, Fiquei graças muito a estar ao feliz lado de do conhecer. Senhor. Muito feliz de conhecer. Graças a Edificado. Deus. Então nós vamos juntos abordar o tema de hoje, né? Mas eu só queria colocar esse clima, viu, Dom Columcille? Onde essas coisas que estou falando devem acontecer. Claro que isso tudo não se desenvolve num estalar de dedos. Sim. Não é que o anticristo chegue lá, se instale nos aposentos pontifícios e no outro dia nós estamos todo mundo meio zumbi sob a sua direção. Não é isso. A coisa tem o seu tempo. O seu tempo, tem o seu preparando. tempo. Mas vejam, queridos, sim, eu queria falar em tempo. Nós dizíamos que, falando em tempo, nós temos esse ano, até maio do ano que vem, para 3 coisas sobretudo. Ou 4, vou dizer 4. Afastar aquilo que impede a ascensão do anticristo. Instaurar a confusão no mundo com o crack das bolsas, com o estouro da bolha econômica. Né? Terceiro, para o início da guerra, não digo que seja já uma guerra total, não deve-se pensar nisso. Tá? A guerra total mesmo será para o fim deste outro período de que hoje começaremos a tratar. Né? Mas a guerra a terceira guerra já estará com um início realmente irreversível. Começa de forma que a gente está vendo que não vai mais parar, e vai começar a englobar e vai envolver cada vez mais as nações. Né? Queridos, esse fim de semana, acho que esse fim de semana ainda, não sei se ontem, eu ouvi falarem a sério no envolvimento do Brasil com guerra, seja civil, como eu dizia aquele outro dia, promovido pela esquerda, pelo PT, os petistas e os CMBistas. Aquele fiasco que aconteceu esse fim de semana com a igreja lá de Londrina, aquele bispo lá de Londrina, o pessoal foi para a frente da igreja, né, dizer, olha, precisamos tirar o PT do altar. Né? Então, você está vendo como está a situação, né? Então, esta guerra civil, mas também o envolvimento com Venezuela e América Latina, enfim, toda ela. Então, esses todos, não sei se eu disse todos os elementos. O afastamento daquele que o retém, que seria Bento XVI, a crise econômica, a guerra e o quarto elemento eu lembrei, agora passou qual era o quarto elemento para realmente a besta se apresentar, tomar conta. Mistério da iniquidade. Não tem nada com isto.
Não, enfim, todos esses elementos aí, ao menos esses três que eu cito, né, são necessários, devem estar na ordem do dia. O que digo é que nós temos um ano para que isso aconteça. Até maio do ano que vem. Né? Até maio do ano que vem. Para que isso tudo exploda, aconteça. E aí ele se manifeste. Penso que para o maio do ano que vem. Pode ser antes. Um começo menorzinho, mais humildezinho, até antes da grande semana econômica de Francisco, que se dá em março, né, do ano que vem. Mas por essa data deve se apresentar. Então, o que nós estamos dizendo é que todo este clima é importante e nós temos então, depois do anticristo apresentado, nós temos aí, antes dos grandes e últimos eventos, que é o grande castigo, antes do grande castigo, nós temos aí um espaço de cerca de 2 anos, digo de 2020 a 2020 e 2021, não sei se 2021 inteiro, né? Quando recrudesce no mundo inteiro, fim de 2021, início de 2022, sim, talvez ainda o início de 2022, recrudesce, sobretudo a Terceira Guerra, com o perigo da extinção da raça humana. Queridos, tem uma coisa que nós temos que ter como pano de fundo, e que às vezes não fica suficientemente dito e pensado. A intenção de Lúcifer, o ódio dele é tão intenso por tudo que Deus fez, por toda a criação. O ódio dele é tão intenso que pudera ele, faria com que desaparecesse toda a erva sobre o globo terrestre. Não ficaria erva crescendo, nem semente, nem grão. Não ficaria erva para crescer. Esse é o ódio. E essas bombas, e essa bomba atômica, essas armas últimas que a humanidade tem desenvolvido, feito, para atingir este fim. O desejo do demônio, de fato, é da extinção da humanidade. Então, veremos depois a ação de Deus, que a muitos parecerá um castigo impiedoso, na verdade será para firmar o homem de alcançar o demônio esta intenção. Então hoje falamos sobre as últimas misericórdias. Ainda nesse período de 2 anos, antes que se abata o grande castigo, tentando talvez parar a humanidade, meu amor, parar a humanidade dessa arrancada final para a extinção de tudo, dá-se as últimas misericórdias de Deus. 2 grandes últimas misericórdias universais, que nós hoje trataremos, que é justamente o aviso e depois o milagre. Nós nos baseamos, para falarmos das 2 coisas, tanto no aviso quanto no milagre, nós nos baseamos, porque até agora temos feito sobretudo sobre as Sagradas Escrituras. Não é que não haja nas Sagradas Escrituras alusão, seja a outro evento. Mas nós nos baseamos sobretudo nos profetas, antigos e atuais. Mas são muitos que falam, tanto no aviso quanto no milagre. Então, nessa parte realmente nós nos baseamos sobretudo neles. Vamos meditar então o aviso primeiro. Pode-se pensar que se dará ainda nos primeiros meses do anticristo. Portanto, ainda no ano que vem. E essa é uma data boa, porque justamente se diz que é no ano par. É para ser no ano par o aviso. O que se diz que
o que saiu é que é um ano par, e o ano que vem é 2020. 2020. Então justamente. está casando. Está Está casando. casando. Está casando. É. A Santíssima Virgem. Deu. Então, ninguém perdeu nada, nós ficamos esperando, né, querido Márcio? Mas eu dizia, o aviso será realmente uma surpresa. Bom, tudo será surpresa, não consigo. Sim. Porque a humanidade fala sobre isso, fala em fim dos tempos, mas segue a sua vida sem mudar nada. Esse é que é o grande perigo, esse é que é o grande... Não muda. Não muda, não se converte. Né? Vê que as coisas estão acontecendo, né? E não. Não fazem morada no coração. E virá de forma a surpreender a todos. Nós mesmos seremos surpreendidos, né? Mesmo nós estamos falando sobre isso, aproximando a data, né? Estamos aproximando a data do evento, mas nós seremos... Quer dizer, Até nós ficaremos surpresos, até né? nós. Não suportaremos muitas coisas. Então, aí este é que é o detalhe, moço, de realmente nós não estarmos, não só psicológica, mas espiritualmente preparados, arrependidos e remodelando a vida. Comecemos a mudança, né? Entretanto, forneceu alguns indicativos que verificarmos a proximidade desse portentoso evento. Seguem as citações. Então, vamos dar aqui aqueles sinais que Nossa Senhora mesma declinou para a gente poder mais ou menos avertir de quando está para acontecer na iminência do aviso. A Conchita disse, na época do Paulo VI, que haveria somente mais 4 papas antes do fim dos tempos. Então, portanto, estamos no fim dos tempos. Tá? Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e o antipapa Francisco. Não esquecer isto, ó, que nas profecias, mesmo aquela de Malaquias, este é o grande erro daqueles que consultam uma lista de Malaquias, eles querem descartar, eles contam com todos os antipapas que na lista está, mas quando chega no antipapa Francisco, querem descartar. Não pode descartar, eles se conta com todos os... É o pior de todos. Sim, claro. Efeitos globais e funestos do comunismo avançando no mundo. Bem, esse ponto aí, depois ainda falaremos sobre uma outra precisação maior sobre isso, mas bom, se toma sobretudo o gramscismo, que se espalhou, esse comunismo intelectual, esse comunismo cultural, que se fez cultura. E tão forte que nos próprios países mais avançados do capitalismo, estou falando dos Estados Unidos, da América do Norte, já se vive o pensamento comunista. Né? Infiltrou nos seminários. Bom, na igreja, então... Um sínodo... Esse é outro sinal, ó. Um sínodo importante marcará a abertura do tempo do pré-aviso. Ó. Conforme revelou Conchita e Amado Nieves Garcia. Olha, veja o importante isso aqui, queridos, hein? Veja o importante. Isso aqui já estava lá anotado há muito tempo. Tá? Inclusive se fala aqui da força deste sínodo como se fosse um outro concílio. Tão forte, né? Tão forte. Então, aqui nós estamos realmente diante... Claro, podemos colocar aí o sínodo da família. Mas não, aqui estamos, sem dúvida nenhuma, pré-aviso. Né? Quer dizer, realmente quando está arranhando, outubro. Tá próximo. Outubro. Então, Muito próximo. Eu marco o aviso para logo no início do aparecimento do anticristo. O anticristo aparece por maio do ano que vem, maio, junho, julho, o aviso. Tem pouco tempo. Perseguição aos cristãos, chegando ao ponto que será difícil abrir as portas das igrejas para celebrar a Santa Missa. Esse sinal aí, vejam bem, queridos, já é presente em tantos lugares. Né? Já é presente em tantos lugares.
de se celebrar missa com a igreja fechada. Né? Com a igreja fechada. Botar os fiéis lá para dentro, pela porta. Não, bota os fiéis lá dentro pela porta lateral e se celebra a porta fechada por causa do terrorismo, a perseguição contra a fé, contra a religião. Aqui no Brasil não é tanto. Nós vamos tomar alguns lugares onde o muçulmanismo é forte, né? A África, por exemplo, e mesmo na Europa, onde eles invadiram muito, a coisa é bem real. Vai ser a Marte? Ela perguntou ou não? Outro ponto que se fala que também é do aborto, Claro que não. será o transbordamento total da taça. O aborto legislado, liberado, Coisa horrorosa. será o transbordamento da taça. Fala que a taça está cheia, pois agora estará a transbordar, disse a Virgem para Conchita. Então, é o que nós... Tantos sinais que estão vendo sobre isso, né, padre? Então, está acontecendo. Nós temos alguns sinais positivos, como esses aí nos Estados Unidos, onde foi zerado, foi a zero a permissão para o aborto. Tá? No Brasil, me admirei que agora... É que o pessoal está assistindo as redes sociais, né? Está se comunicando, e eles estão aprendendo, estão antenados. Agora, na última manifestação do dia 16... Não, 16 foi o... Hoje, a última. A última manifestação pró-governo, lá também se pedia que mesmo aqueles casos de aborto legal que tem no Brasil fossem anulados. Né? Tem alguns sinais positivos, mas a verdade é esta. Nunca se cometeu tanto... Bom, também o aborto premiado. Como alguém dizia hoje de tarde, o Eliandro nos lembrando hoje de tarde quando toquei no assunto. Temos o aborto premiado, e premiado por Francisco, né? Esse antipapa que premiou Bonino e outras grandes celebridades do aborto. Quer dizer, temos mas isso, gente, isso aí... Isso queima, né, padre? Que esse ídolo do antipapa ainda deu aquela medalha, aquela abortista, né? Aí é o que eu estou falando. Se vê como é que ele pode fazer tal coisa, merece ser castigado. Queima, volta pro fogo. Porque é para lá que ele deve voltar. Ele e o anticristo dele, que estão lá nos apartamentos papais. Sujos. Depois ainda... fala-se no aumento dos cismáticos, daqueles que estão contra o Papa. Interessante isso, né? Interessante. Aqui, queridos, aqui se deve dizer, em primeiro lugar, bom, se é para aumentar o cisma, não há cisma maior do que aquele que estamos vivendo na época. Quando nós ouvimos um testemunho, que nem esse que recebemos de Dom Minutella, agora recente, de que o próprio cardeal Burke lhe teria telefonado para ele se arrepender e voltar à comunhão com Francisco. Então dizemos, poxa, se o próprio cardeal Burke me faz uma coisa dessas, então o cisma realmente está engolindo a igreja totalmente. Né? Totalmente. Veja, e quando se fala em Papa, aqui se deve entender Bento XVI. Isso. Aqui se deve entender Bento XVI, com toda a certeza. O outro é o impostor. Ao menos antes da... Veja, queridos, não. Isso aqui é coisa antiga. Deve-se entender que se refere a Bento. Gente, olha como se cumpriu, como isso já está cumprindo. Tanta o aumento do cisma contra o Papa que ele teve que renunciar. Ele foi levado à renúncia. Por gente de dentro da igreja. Por gente do Vaticano. E de dentro da igreja, no mundo inteiro, não só no Vaticano. Olha a máfia de Galen, que trabalhava contra ele. Então, isso é coisa já acontecida. Sem dúvida nenhuma. Pobre homem. Quer continuar, padre? Onde estão a divisão? A divisão no clero e heresias sendo proclamadas como verdades. Isso é pão nosso de cada dia, né? Esse é pão nosso de cada dia. Né? Isso aí está na ordem do dia. Nunca como hoje se viu um clero
tão dividido. Aquela palavra que nós ouvimos, cardeal contra cardeal, bispo contra bispo, padre contra padre, encontrar dois padres assim, batendo juntos no coração, é difícil. O credo de hoje é dessacralizador, né? Destruidor. Quando o Papa... Esta aqui eu quero explicar. Sim, vamos, padre. Diga lá. Quando o Papa retornar de uma viagem à Rússia, hostilidades vão acontecer, especialmente na Europa, e certamente se espalharão pelo mundo. Bem. Este aqui é um sinal dado que tem que ser bem meditado, viu? Tem que ser bem sopesado isso aí. Prestar atenção bem nesse retorno dessa viagem. Não, porque essa viagem, para mim, isso nem sequer vai acontecer. Padre? Sequer vai acontecer. Antes. Lembro que eu dizia da Rússia invadindo a Europa como fazendo parte da guerra? No início da guerra? Pois então, eu posso explicar isso aqui dizendo realmente como a dificuldade que o Vaticano e o Papa no Vaticano, mesmo o Antipapa Francisco, vão sentir pela invasão que a Rússia faça da Europa. Mesmo que no início ela não tome conta já direto da Itália, ou menos ainda do Vaticano. Sim. Mesmo que ela esteja lá por Alemanha, França, Polônia, agora a Polônia está morrendo de medo, né? Então, se aliando com os Estados Unidos, as últimas notícias são fortes nesse sentido, sim, dessa semana. Então, mesmo que esteja se movendo por lá, os exércitos russos, já há repercussão no Vaticano e no papado, no antipapado de Francisco, a repercussão será imediata, com certeza vão sentir. Quando todas as coisas estiverem... o Papa terá dificuldade de retornar ao Vaticano. Tiveram a impressão de que estaria escondido. Aqui nós estamos falando de quem? Nada mais, nada menos do que Bento XVI. Esse sinal é de Bento. Eu fico me perguntando, bom, isto é para ser lá para o segundo semestre do ano que vem, muito tranquilamente, Bento XVI pode já ter fugido do Vaticano, mas estar vivo, tranquilamente ainda pode estar vivo. Então, esse sinal se refere, sem dúvida nenhuma, a Bento XVI. Talvez uma tentativa de ele voltar para o seu mosteirozinho e não consiga. Quem sabe é justamente nessa tentativa que ele vai sofrer o ataque mortal. Quem sabe. Aí que quando todas as coisas estiverem no seu pior, o aviso vai acontecer. Então, esse é um sinal. As coisas estando no seu... caminhando para o pior. Isto é, o anticristo pisando cada vez mais forte sobre a igreja, sobre a humanidade, a guerra tomando um volume cada vez mais sufocante para a Europa, sobretudo, em outros lugares também, e sobre a igreja, sobre o papado. Quando isso estiver no pior, então se dá o aviso. E o aviso está associado a uma invasão em Roma. Ela é ali, ó. Ele é ali, ó. Onde o comunismo jogará um papel muito importante. Não precisamos dizer nada. Ele dentro, não precisamos dizer mais nada. De cartaz. E esses acontecimentos serão antes do aviso, que ocorrerá quando a situação estiver no seu pior momento. É como nós dissemos. Eu vou escrevendo isso aqui e vou lembrando aquilo que já falei, e vou dizendo, mas a coisa realmente casa. Impressionante, né? Impressionante como se confirma. Impressionante. Quem tem olhos de ver, que veja.
A respeito do aviso, e antes dele acontecer, a situação da igreja vai ser muito má, Escute esta. Escute esta. a ponto de que um acontecimento irá ocorrer, que será doloroso e devastador. Na verdade, Serafim, o irmão mais velho de Conchita Gonçalves, disse que ouviu de sua irmã Conchita, uma das 4 videntes, durante um êxtase, a anunciar que o aviso viria depois de uma lágrima dolorosa da igreja. Uma espécie de cisma. Pronto. Pronto. Agora, essa lágrima, eu diria que é justamente o sino do pano americano. Pano amazônico. Pano amazônico. É pano amazônico. Já estamos em coro. Sim. Eu diria que se trata de... Mas não, se a gente... Quando a gente lia esses sinais, antigamente, alguns anos atrás, não se entendia. Hoje, ler isso aqui, parece-nos tudo tão claro, tão evidente. Muito evidente. Tão real, tão verdadeiro. Já está aí, à frente dos nossos olhos. Quando se lia isso aqui há poucos anos atrás, não se compreendia isso. Falar em cisma na igreja, e não sei o quê. Parecia impossível. Parecia impossível. Agora está aí, diante, é nossa realidade cotidiana. Cotidiana. Assim, o aviso que virá estará associado a um mistério doloroso que a igreja vai atravessar. Nós dizemos que ela está atravessando, né? Não tem mistério mais doloroso do que aquele que nós já estamos vivendo, né? Com esse antipapa, com essa contra a igreja. Eu sempre digo, né? O mundo vai sofrer, vai carregar grande cruz, mas a igreja começou a sua paixão antes. A igreja começou a sua paixão já há 6 anos. Né? Pelo menos, se não quisermos contar 50. Mas há 6 anos já a igreja está na sua paixão. Desde a eleição desse antipapa. Isso. A igreja está na sua paixão dolorosíssima. Isso. Agora tira o cabelo. Da mesma forma, uma outra vidente, Marilone, também disse que, lá de Garabandal, né? Sim. Também disse que nessa altura que o Papa não poderia estar em Roma abertamente. Bento XVI, né? Bento XVI. Que iam perseguir e que teria que se esconder. Isso é Bento XVI. Isso é Bento XVI. E isso ocorreria antes do aviso, é o que nós temos dito. É exatamente o que nós temos. Olha, como eu ia vendo isso aqui, mas está tudo confirmado aquilo que nós temos dito. Aquilo que nós temos dito está tudo confirmado. Aqui se fala não de outro, senão de Bento XVI. Agora, é impressionante como se faz a confusão na cabeça dos videntes, porque fala no Papa, fala no antipapa, sem fazer a distinção. Só nós, queridos. Nós que já estamos dentro dos fatos, nós que estamos com a realidade desvendada, porque não todos estão com a realidade, nem todos estão com a realidade desvendada. Mas nós que estamos com a realidade desvendada diante dos olhos, podemos identificar todas as coisas. Por outro lado, sabe-se que no futuro milagre de Garabandal, o Papa verá... essa aqui eu achei muito... Olha, diz assim o sinal, que o Papa verá o milagre onde quer que esteja. E acrescenta o comentarista dizendo o que poderá indicar que ele não estará no Vaticano nessa altura. O que seria o Bento XVI, porque o Francisco com certeza estará no Vaticano, talvez até como prisioneiro dos comunistas. Né? Talvez até como prisioneiro. Ele e o anticristo. Mas só para ver, né? Porque o anticristo estará comandando tudo isso. De qualquer forma, veja, eu digo isso mais adiante, esse negócio de o Papa verá o milagre onde quer que esteja, é um pouco uma contaminação daquilo que aconteceu com Fátima. Porque no milagre do sol, que aconteceu lá em Fátima,
disse que o Papa, reinante na época, lá no Jardim dos Vaticanos, viu o milagre do sol. Então, isso daqui é algo que tem que se colocar com um grão de sal, como se diz, né? Com grãos sales, porque é uma contaminação, mas pode se repetir, não digo que não. De qualquer forma, se referiria certamente a Bento XVI, ainda vivo participaria conosco. De qualquer forma, esse é um dos sinais que chamou a atenção. O aviso será precedido do sinal no céu, uma cruz. 2 cruzes deveremos ver ainda alçadas nos céus. Né? Uma branca e uma vermelha. A branca, antes do aviso, significando que uma última misericórdia, um último convite à humanidade para a conversão. A vermelha, significando que o grande castigo vai vir sobre toda a humanidade. Então, essa cruz deve ser visível a toda a humanidade, né? Mas muitos vão olhar para esta cruz e achar que é um simples acaso, ou que é um caso de Blubin. Não faltarão explicações científicas para dizer dessa cruz, que deve ficar uma semana lá no céu, uma semana inteira. Né? Bom, mas também estamos na iminência, né? Na iminência. Mas veja, nessas explicações científicas, quando eu falo nisso, eu me lembro, nós temos ouvido aqueles sons que se chamam de trombetas no céu, né? Temos ouvido aqueles sons em vários lugares do planeta, e parece realmente uma trombeta. O senhor ouviu já isso? Sim, eu vi um vídeo nos Estados Unidos isso acontecendo. Tantos lugares. Curiosíssimo isso. Muito lugares. Aí, a NASA explicando. O senhor já ouviu a explicação da NASA? A NASA explicando. Não são placas metálicas lá no superespaço lá. Mas como? Onde é que ela inventou? Agora, de repente, placas metálicas. Vocês nunca viram? Mas que é isso? Não, agora não é explicação científica, né? Não. Eles estão Querendo desconsiderar. na boca, estão falando o povo que quer, né? Qualquer coisa agora. Não, por favor. Depois, outro sinal, essa da cruz é importante, e vai acontecer na cruz, pode ter certeza. Uma semana de escuridão e grande frio sobre a terra. Se fala na nuvem branca de Umbi. Umbi é um lugar onde teria uma vidente que falou que nós teríamos uma sombra branca, ocultando o céu sobre a terra, fazendo uma grande escuridão sobre toda a terra, antes do aviso. Né? E seria uma ocasião de muito frio, muito frio. Eu explico assim, escrevi aí, eu explico assim que, bom, a nuvem de Umbi poderia ser o quê? Poderia ser a explosão de um supervulcão, como o Yellowstone, por exemplo, que lançasse em medida regulada para o espaço. Sabemos que a explosão... Não chegou ainda? Aqui tem alguma coisa. Não, eu estou Aqui tá tudo certo. Nós vamos ter que Não, dormir é lá no seu. em cima, né? E não dá Abre para aqui. dormir aqui embaixo, Não dá. porque ela está Talvez eu te toda hora aqui dentro. Aqui dentro ela está. Então nós vamos ter que dormir em qualquer canto lá, em cima. Não, é o outro lá. É o outro. Esse que está lá já, Luiz. Mas mas tá esse, tudo esse cheio aí. de cartaz. Esse aí é. Tá tudo cheio de cartaz aqui. Mas de qualquer forma, Eu vou ter que mudar Você me pouco come aqui. pra falar, né? Senão não dá. sim, já tirei. De qualquer forma, esta nuvem, o Yellowstone estourando, ou outro supervulcão, teria que ser uma coisa bem moderada, porque não é ainda para ser uma coisa que...
Seria uma nuvem, e este frio intenso, essa escuridão sobre a terra, seria um chamado, eu explico assim, numa visão mística, eu diria que seria um chamado para a humanidade se recolher, ficar mais em casa, porque diminuiria o burburinho da vida moderna, o frenesi pelo trabalho, pela diversão, até pela condição física, né? Imagina nós que não somos acostumados com frios gélidos, neve inclusive, né? E escuridão total. Então, seríamos até pela circunstância forçados a humanidade seria por uma circunstância forçada a se recolher mais, a ficar mais em casa, mais meditando, né? Talvez sem alguns meios de comunicação, né? que falhassem, né? Porque o Sol também deve lançar explosões por aquela época. Então, tudo isso, em todo caso, seria para um auxílio de Deus, preparando o aviso para que a humanidade realmente pudesse estar mais concentrada, né? Os astros e o seu... Sim, o que se diz que... acho muito interessante isso. Eu falarei uma outra live só sobre o aviso, tá? Porque tem muita coisa para dizer e acho muito importante dizer isso para muitas pessoas. Mas aqui estou dando alguns tópicos. Eu tenho uma palestra pronta sobre isso já há muitos anos, já fiz. Tem gente que está me escutando aqui, que está lembrando que eu já fiz para eles essa palestra. Especialmente aí a Marcelena e todo o seu grupo, para os quais eu já fiz essa palestra há muitos anos. Mas voltarei a fazer agora para todos. O que se diz é que 2 estrelas se chocarão. Eu acho isso interessantíssimo, que Deus realiza um acontecimento místico interno na alma do homem, mas isso tem uma correspondência física, externa, cósmica. Eu acho muito interessante isso, como Deus trabalha com a nossa realidade física, humana, né? Nós somos corpo, nós somos carne, né? Não somos só espíritos, né? Deus não vai vir aí e invade o nosso espírito, não. Ele nos prepara antes com uma cruz no céu, com uma semana de escuridão e de frio, para nós nos recolhermos em casa com uma explosão no espaço de 2 estrelas que se chocam e cuja luz venha naquele momento a iluminar a face da Terra, romper a escuridão e iluminar a face da Terra. É neste momento, nesse exato momento, que nós vamos ter uma iluminação interior. O aviso é uma iluminação interior. Cada um se colocando diante de Deus. Dizem coisas espantosas nesse momento, que deve ser um momento rápido, 15, 20 minutos. Tem pessoas que já passaram pela experiência do aviso, tem místicos que nos contam como foi para eles, como será para nós. Então, exatamente naquele momento nós nos apercebamos de que aquela luz intensíssima que se produziu no choque de 2 estrelas lá no espaço, vem chegando para a Terra naquele momento, quando aquilo vem sobre nós, também Deus nos invade e nós teremos essa iluminação interior. Impressionante. O sobrenatural exame de consciência de todos os homens, cerca de 20 minutos. Conhecimento dos pecados e suas consequências, assim como Deus o vê. Isso é importante, vejam. Não só, é claro que essa iluminação interior é Deus provocando um sobrenatural exame de consciência. Cada homem verá a sua vida como que passando num filme diante dos olhos, ele está diante de Deus. Em 20 minutos. 20 minutos é bastante, viu? Não só para ver os seus pecados, e mesmo os pecados já confessados, senão que também as consequências. Porque às vezes o pecado já foi perdoado, mas a consequência perdura para o próprio sujeito, para a vida toda.
Termina a vida E na toda. sociedade, e na igreja. Né? E na igreja. Então, nós temos que ver com toda a sua fealdade, né? Com toda o amargor, a dureza das consequências que os pecados. Vai Isso é uma coisa. buraco Isso é uma e coisa. não sai mais de lá. Isso é uma coisa forte para cada ser humano. Não significa adquirir conhecimento de tudo e o que está acontecendo no mundo. Mas aí muitas pessoas pensam, não, eu estou esperando, não, depois do aviso meus filhos se converterão, não, depois do aviso eles vão entender que estamos no fim do mundo, depois do aviso vão, não, calma. Aí vão entender que o Francisco é um antipapa, mas se não aceitam agora, não vão. O aviso não é para ter a ciência, mas é para o conhecimento dos seus pecados. Não vai ficar agora com um conhecimento, uma ciência que nós estamos passando e que as pessoas não estão acorrendo para receber. Ou estamos passando e as pessoas não estão correspondendo, tá? Dando a resposta que deve dar, tá? A resposta concreta que deve dar. Tá? Mas somente dos pecados, de sua fealdade, de que estão esperando este evento e pensando que talvez a humanidade reconhecerá nosso discurso. E que os filhos se converterão. Principalmente E que desde então se tudo mudará. acreditasse Com certeza, um um contrário pouquinho única que para a fosse humanidade. em Nossa Senhora. Algo realmente interior, místico, mas nada mudaria a liberdade humana. Nada mudará o destino já consignado das Escrituras. Desses assim. E desprezará a ação dos homens. Novamente. O homem desprezará a ação de Deus novamente. Não, isso eu acho muito sério, meus queridos, porque a gente passa pelo aviso e depois eu desprezo. E Eu desprezo esse terrivelmente. pessoal que Novamente, se transforma muitos homens, hoje, o anticristo nisso, e seus amanhã sequazes, em outro, que não são poucos, tratará de negar a graça do aviso. E vai até acusar os cristãos de terem causado artificialmente isto, para iludir e terá perseguição mais aberta. Eu penso que, sim, com certeza isso acontecerá. Queridos, muita gente que não se preparou para o aviso, quando sair daquela iluminação interior, que é tremenda, e será mais tremenda ainda para aqueles que não estão nada preparados, porque eles vivem uma vida dissoluta e de pecado. Então, até para vencer, para superar a dor e tudo aquilo que vem do aviso para as suas almas, eles imagine que até o próprio anticristo receberá essa iluminação interior. Vejam. O próprio anticristo. O antipapa, Francisco, toda a carne receberá a última misericórdia. Isto, nessa gente, será momento para afirmá-los ainda mais no ódio, na revolta contra Deus No pecado deles. e no seu pecado. E por isso eu digo que se até o aviso, o anticristo ainda era bonzinho, botava uma máscara de bondade, desde então ele começará a acusar os cristãos de terem feito aquilo para iludir, né? Produzido aquela luz para iludir, né? E são os culpados de atrair para a humanidade esses, e nos perseguirão. Venceremos. O estado de pessoas depois do aviso. Como é que vamos estar depois do aviso? O estado da pessoa. Causará profunda comoção espiritual. Primeira coisa, né? Essa dor da alma. Né? Sentiremos uma dor profunda na alma. Há relato de pessoas dando conta de terem saído em desespero à procura de um sacerdote que as ouvisse em confissão. Isso acontecerá. Certamente. Entre os católicos, né? Claro que só entre os católicos. Muitos, mas mesmo entre os não católicos, vão procurar uma pessoa que lhes dê uma palavra, que lhes dê uma bênção. Bota, padre, as tuas mãos sobre a minha cabeça, me confirma. As pessoas vão sentir, vai ser uma coisa. Né? E agora, onde estarão os sacerdotes?
Não terão. E que as abençoasse. E na falta, foram pedir isso mesmo a qualquer leigo. Não encontrando o padre, vai se pedir isso. A leigo. Eu lembro, só a gente, o padre sabe bem das histórias, né? Por exemplo, nos edifícios, eu lembro de um edifício onde tem uma senhora católica. Ela é a pessoa católica daquele edifício. Então, todo mundo daquele edifício, aquela senhora é a católica. Vai na missa todos os dias, ajuda o padre. Vai ser referência, né? Hã? Ela já é referência. Já é referência. Nesse momento, ele já bate na porta dela. Mas lá, Vamos lá. A familiares, sendo a comoção geral, deve-se esperar a diminuição de muita atividade, mesmo laboral. com certeza, acontecendo aquilo, queridos, aquilo dá uma fraqueza física. Uma pessoa que tem um pensamento tremendo, conhecimento dos seus pecados, vai durar 20 minutos o aviso, mas o seu efeito, a fraqueza, inclusive física no corpo, a indisposição vai ser de dias. Vai ser de dias. Vai ser doloroso para muitos. Vai ser de dias. Mas haverá também muita revolta e muita gente que não aceita a própria maldade, que não quer reconhecer a Deus nem as consequências de sua rejeição na própria vida. Com certeza, com certeza. Os sacerdotes se esconderão com vergonha dos próprios pecados. Os padres, imagina. E na situação do clero que nós estamos. Imagina na situação do clero que nós estamos. Terão que prestar conta. Vendo a si mesmo como pastor. E da sua própria negligência na salvação das almas. Quantos destes serão os quais mais precisarão, de um efetivo apoio? Eles é que vão precisar de apoio, entenderam? De fato, por serem sacerdotes e por verem no aviso quão de fato se desviaram de Deus, da missão, esses serão que mais vão precisar de um outro sacerdote, ou dos leigos que vão procurar para poder ter a bênção, né? Para poder. Vão fugir para o mato. Para fugir, né? Fugir para o mato, passar dias lá. Vão procurar refúgio, né? Porque suas consciências vão se esconder. acusar. Os falsos. Tipo Adão e Eva que saem no convento. Onde foi aqui, padre? Terminou? Não será fácil encontrá-los. Aqui. Não será fácil. Não será fácil encontrá-los, ao menos no primeiro momento. Depois seria a hora de conseguir que muitos viessem a nós. Agora seria a hora. Esta seria a hora. Passado o primeiro momento, aí seria a hora de nós evangelizarmos os sacerdotes. Isso. De explicarmos para eles que foi um aviso, que é real, não, foi uma ilusão. E que é sinal de que tudo o que nós falamos, temos dito, vai acontecer mesmo. Aí seria a hora de nós irmos ao encontro deles e trazê-los para mostrar toda a realidade. Agora explicar a contra-igreja e o que... O antipapa. E tratarão de desfazer o mais possível de qualquer oportunidade de salvação. Quantos não se decidirão, então, justamente pelo lado oposto? Isso é o triste, hein? A triste realidade é... Imagina esses padres formados na teologia da libertação. Imagina esses padres homossexuais e não sei o quê. Sob o aviso. Terão aquela mesma reação que dizíamos antes. Não. Nós é que estávamos certos. Esse sentimento foi um engano. Deus, e vão se revoltar contra Deus, vão se aliar ainda mais ao anticristo e ao seu falso profeta. Vão virar contra Deus. Se viram mais contra Deus. O desespero da ofensa a Deus. Bom, uma das principais consequências do aviso é justamente esse. O desespero de se ter ofendido a Deus. Isso vai ser uma dor na alma muito profunda. Será a maior dor dos bons. O fato de ter desprezado, ofendido a Deus. Desprezado os seus dons, suas graças,
ter malbaratado tudo isso. Né? Então, verão quantas oportunidades de agradar a Deus foram perdidas. É mais ou menos aquilo que está nos acontecendo. Nós que estamos vendo quão urge o tempo, quanto pensar que em poucos anos, daqui a 4 anos e meio, Jesus volta. E eu estou no estado que estou. Ainda não sou santo. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Muitos... Você tirou isso? Eu sou. Vendo que um pouco procuraram a Deus, a sua santa vontade, quantos vão precisar que mereceram os castigos daquilo que está por vir, tudo. Porque muito pouco fizeram para evitá-los e sequer minorá-los. Quantas vezes Nossa Senhora pediu rezem, 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 penitência, 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 conversão, conversão e conversão, e nada. Outra consequência. Os 3 dias de escondimento divino. É que depois daquele choque da graça de Deus, 15, 20 minutos na alma da gente, né? A gente vai ficar com um vazio de Deus. Sabe o que é? Deus vem, invade a gente, depois a gente volta daquilo, sai daquilo. Onde está Deus? Deus me deixou. Eu estou sem a graça. Eu estou sem Deus. Deus não está mais comigo. Onde está Ele? Por que eu tive esses 20 minutos e agora não o vejo mais, não o tenho mais? Eu estou... Que desespero, eu estou será? Que desespero. Que desespero. Que desespero. Esta é uma consequência psicológica natural daquela experiência mística que vivemos. Mas Deus mesmo proporcionará isto. Ele se esconderá, para que se aprofunde o conhecimento dos próprios pecados e de suas consequências. Perguntamos a essas alturas o estado da igreja. Como estará a igreja? A igreja, eu digo agora, contra a igreja, os cismáticos. Digo agora, o pequeno resto de igreja. Onde estarão os sacerdotes, as paróquias? Perguntamos pelo tamanho do estrago que Bergoglio ainda vai causar. As consequências do sino pan-amazônico. Aqui eu botei pan-americano, vocês acreditam? Sim, mas só falou agora certo. Não. Colocou o pão americano, mas Eu estou com esse pão americano que você não imagina. Não, eu estou com esse pão americano. Mas é engraçado que eles botaram até o nome pagão de Pan antes, né? Pan. Porque o próprio já diz Pan, é do deus grego Pan, do pé de bode. E depois já coloca a Amazônia, então já está se consagrando o nome, né? Como o senhor mesmo citou aquele hino do demônio, o hino do diabo. Meu Deus do céu. Queima. Da implantação das primeiras medidas do anticristo, como estará tudo isso? Hein? Do encaminhamento para a efetivação da religião mundial. Tudo isso pode contar como escondimento de Deus. Deus se escondendo já, isso tudo. O povo sem sacramentos, sem missa, sem padres. E olha que tudo isso já é realidade hoje sobre nós. Totalmente. Imaginamos então como não será. Como não será. Mais difícil ainda. Enquanto isso, segue o desenvolvimento dos eventos mundiais e regionais. Segue a crise econômica. Segue as doenças e epidemias. Segue a guerra. Segue o anticristo com suas tentativas, falsas tentativas de solução de tudo. Né? Todos sinais. Tudo isto para o ano que vem. Né? Para o ano que vem. Diz que o milagre se dará ainda dentro daquele ano. Quer dizer, no ano do aviso. Se o aviso de fato for para ser o segundo semestre do ano que vem, né? Será outubro, coisa parecida,
não pode passar um ano sem vir o milagre. Então, se o anticristo for apresentado em maio do ano que vem, o aviso deve acontecer ainda nos primeiros 100 dias, né? Imaginamos que agosto, setembro do ano que vem. Então, o milagre certamente será em 2021, ainda no primeiro semestre. O milagre, ainda no primeiro semestre. Sobre o milagre, nós temos alguns dados mais concretos. Diz que vai ser uma quinta-feira, que vai ser às 20 horas e 30 minutos lá de Garabandal, às 8h30 da noite de Garabandal, né? Que ocorrerá entre os dias 8 e 16 do mês março, abril ou maio. Mas olha como Fecha tudo. fecha tudo. Eu fiquei impressionado. Fecha tudo. Fecha. As datas. Fecha, é impressionante. Fecha tudo. É assim, ó. Disse e agora pau. Vai se calcular. Então, claro, o anticristo já é em plena atividade, procurando alcançar os seus objetivos. Né? A grande parte da humanidade não terá aproveitado o aviso. A grande parte da humanidade. Disse que se Deus não fizesse o milagre, poucos aproveitariam de fato o aviso. É que passou aquela semana depois do aviso e voltou a vida normal e as pessoas foram se integrando de novo, procurando e se esquecem do aviso, se esquecem do chamado. Muitos, porque depois dessa graça, iluminação interior, agora é preciso a vontade humana se empenhar. E daí enfraquece de novo. Enfraquece. Triste isso, hein? Poucos aproveitarem o aviso, muito triste. Fico me perguntando quantos de fato aproveitarão o aviso e então o milagre, né? Para virem para refúgio. Não, eu fico pensando, gente, se agora nós não damos jeito num refúgio, daremos depois do aviso? Talvez alguns, sabe? E depois do milagre? Talvez mais alguns. Né? Mas aí talvez as condições da crise econômica, da guerra, da implementação dos... Bom, o milagre já, o anticristo estará aí já há 1 ano de atividade. Né? 1 ano de atividade. 1 ano e pouco de atividade. Já estará implementando as suas... Então, talvez até nesse momento alguns queiram ir para um refúgio, mas saberão onde é que tem? Terão um endereço? Saberão que existe? Bom, então. Os meios de locomoção, como serão naquela época para poder vir a um refúgio? As comunicações estarão, ao menos, sob forte vigilância naquelas alturas já. Estão querendo colocar a vigilância nas comunicações já esse ano já. Mas imagino que muitos dos que já estiverem em refúgio terão talvez alguma oportunidade de motivar os parentes, os mais amados, mais próximos, para virem a eles. Né? Talvez nós que estivermos já no refúgio possamos nos comunicar com os nossos que não nos seguiram. E agora reforçar o convite, depois do aviso, depois do milagre, e dizer para eles, venham, está na hora de ir, agora você tem que vir. Se bem que vamos encontrar toda a dificuldade para fazer isso. Não? Nessa hora eles vão De locomoção, de comunicação, de locomoção. Vamos ver que situação. Mas esse será o nosso trabalho. Né? O pessoal brinca comigo, mas eu que estou com o meu carro velho, aí sem poder andar com ele no pátio, né? Estou pensando num helicóptero, eu gostaria de ter um. Sabia? O senhor não tem ainda. Não tem, não. Pois é, o senhor não tem. Mas a gente pode ver se a gente consegue, não, né? Não. Quanto mais para o senhor se ficar numa ilha, hein? Sim. Seria importante ter um helicóptero. Porque, para a gente poder. Porque as estradas, de repente, não sabe como é que vão estar, mesmo sob a vigilância.
poder com o helicóptero de buscar as pessoas. Ai, mas sabe? se queixa Os pra nossos entes ele. queridos. Eu penso, eu gostaria de ter um helicóptero. Se queixa pra Você- ele uma hora. Gostaria de ter. Escuta bem. Arre! Ele sabe. De qualquer forma se diz do milagre que ele será um sinal visível para todos. Tá? Mas Eu ele não é tenho. tocável. Eu tenho esse Não se nome pode de tocar o vida. o Lá em milagre. cima no céu. Eu fico imaginando que talvez alguma coisa relacionada com luz. Né? Mas algo que realmente esteja ali, a gente quase tenta pegar, mas não consegue, viram? Alguns apontam para os santuários marianos, porque se fala de Garabandal, mas não pode ficar. Eu penso, até pode, né? Tudo pode. Mas não pode ficar tão restrito lá a Garabandal, porque o que nós veremos no sinal? E quanto mais que nós já estivermos num refúgio, e de repente sem meio de comunicação nenhum, aí nem passa o milagre, passa o milagre e nós nem nos acordamos do que ele está acontecendo. Né? Então tem que ser alguma coisa que realmente pode até brotar de lá, mas tem que se abrir para poder ser visível por toda a humanidade, em qualquer parte do planeta. Né? De qualquer forma, como eu digo, sim, o pessoal fala nos santuários marianos, como se fossem grandes coisas os santuários marianos. Eu tomo nada mais, nada menos que Fátima, por exemplo. Fátima que já está nas mãos da contra-igreja. E cheio de sinais da maçonaria e do anticristo. Mas Não veja, nega, Maria! o próprio... Dom Columbo Cili, Não me nega, Maria! o próprio santuário de Padre Ele Pio, disse? de Padre Ah, Pio, Padre de Padre Pio. Pio. Aquilo lá foi feito um santuário demoníaco. Não, nunca aparece aqui de igreja, nunca. Olha, imagine. Então, E muitos só se outros der aqui lugares. em casa. Só se for aqui em casa. Só se repercutir aqui em casa. Onde Nossa Senhora veio e aparece. Né? E Graças a Deus. só se for. Aqui em casa, quando eu largo É. Nossa Senhora, sai fogo até. De qualquer forma, eu digo que realmente tem que ser uma coisa que a humanidade toda inteira possa ser beneficiada do milagre, né? De alguma forma assistir. E restará por todo o tempo exposto. Terá a duração entre 10 minutos e um quarto de hora. Acontecerá numa quinta-feira, às 20h30, hora local de Garabandal. Ocorrerá entre o dia 8 e 16 dos meses de março, abril e maio. Observam como cai Não, bem aqui não dá. com o que que temos dito até aqui. Será visível na aldeia de Garabandal e nas montanhas dos arredores. Verdade. Poderá ser fotografado, filmado e provavelmente televisionado. Depois do milagre ficará os pinos. Nos pinos, lá nos Nos pinos. pinos. De Garabandal, um sinal. Um sinal milagroso que não se poderá tocar, mas que poderá ser filmado, fotografado e televisionado. Será semelhante a uma coluna feita de uma substância desconhecida, visível, mas não palpável. Poderá ser fotografado, filmado e televisionado. Ver-se-á que não é uma coisa deste mundo. E, contudo, há coisas que se dizem, e como provindo das videntes, que dificilmente podemos aceitar e compreender. Se não vejamos. Então, vejam bem, ó, dessas coisas todas ditas aí, e que dizem que vêm dos videntes, né? Bom, em primeiro lugar eu digo assim, olha, tem que cuidar, as pessoas viram Nossa Senhora, viram Jesus, daí elas acham que elas são um canal permanente da palavra de Nossa Senhora. Onde Pode ir eles, embora. posso citar nomes, né? Onde está aquele profetinha, aquele videtezinho? Ele se considera, já quer dizer em nome de Nosso Senhor, de Nossa Senhora alguma coisa. Acho que o profeta tem que ter um pouco mais de cuidado nisso aí. Vai embora. Tem que ter como tem aquele que agora está sempre acompanhado do anjo que vive falando com ele. Tem que ter um pouco mais de cuidado com isso.
É assim. Dizer a mensagem de Nossa Senhora, aquilo que ele recebeu. Mas só. Eu queria agora ficar um canal permanente de comunicação. Que cria uma autoridade. E eles criam uma autoridade, eles querem ser assim, até mais do que a igreja. Tá? Cuidado, hein? Então, mesmo aqui, podemos dizer, coincidirá também com um acontecimento muito importante, raro, singular, tanto para a igreja como para toda a cristandade. Um acontecimento feliz e venturoso. Agora, aí é o que eu pergunto, né? Mas de que igreja se está falando aqui? Da contra-igreja? Ou uma graça que nós, que estivermos em refúgio, realmente vamos receber? Né? Porque aqui se confunde igreja. Ó. Aqui se confunde igreja. Está confundindo aqui igreja. Coincidirá também. Daqui a sentar. Você falou daqui será o maior milagre que Jesus fez no mundo depois da ressurreição. Embora já tenhamos grandíssimos milagres, deixa esta passar. Fez no mundo. O milagre será visível na aldeia de Carabandal e nas montanhas dos arredores. Poderá ser fotografado, filmado e provavelmente televisionado. Mesmo esse negócio de ser lá em Garabandal, nós questionamos, né? Porque como é que fica o resto do mundo? Temos visto como, de fato, os meios de comunicação, eles não, absolutamente, eles escondem até, né? Propositalmente as coisas que sejam positivas e de Deus. Então, dizer, eu ponho um pouco em questão tudo isso. Por Nossa Senhora, tu vai embora. E ele fica. Vamos passar por isso. Depois do milagre ficará nos pinos. Um sinal milagroso que não se poderá tocar, mas que poderá ser filmado, fotografado e televisionado. Tá bem, aí até dá para aceitar, né? É que essas coisas me soam como um regionalismo, sabe? Assim, ó. Não, Garabandal, a visão de Garabandal é a coisa mais importante. Tem que se cuidar disso aí, eu fico com o pé atrás. Os doentes. Onde estão os doentes? Os doentes presentes ficarão curados e os incrédulos acreditarão. Modus quo, né? Porque pensar que todo mundo vai ficar curado. Bom, eles diziam que um dos que seriam curados era aquele cego lá de Garabandal, que já até morreu, né? Então, não será necessário que as videntes estejam presentes em Garabandal para o milagre se realize. O Papa verá o milagre, onde quer que ele se encontre. Aí até já comentamos, né? Isso aí é uma coisa que realmente... deixa passar tudo isso. Aqui. No dia a seguir ao milagre, o corpo, sinceramente... Não, o corpo do defunto. O corpo do defunto. O corpo do defunto, Padre Luiz Andréu, será desenterrado e o seu corpo será encontrado incorrupto. Vejam aqui, ó. Esse Padre André, o Padre Luiz André, ele recebeu uma graça muito grande, foi lá, era um jovenzinho, né? E morreu na viagem de volta, praticamente, todo encantado por ter visto algum sinal lá em Garabandal, né? Aí criaram essa coisa aqui de que no dia do milagre iriam tirar o corpo dele. Acontece que esses tempos fizeram uma reforma lá onde está, no cemitério onde ele estava sepultado, a família religiosa dele, e sem querer, ou desavisados, abriram já o caixão e o corpo dele está completamente desfeito, não tem nada. Quer dizer, são coisas que não podem se cumprir. Né? Não pode ser cumprir. Então, é por isso que eu digo, tem que se pôr com um grano Salles. Todas essas coisas que vêm, muita coisa daquilo que vem em torno do milagre. De qualquer forma, sim, esperamos o milagre. Até porque tem outros e muitos videntes que
que falam nesta última misericórdia de Deus. Mas é bom cuidar um pouco dos regionalismos, né? A ciência não explicará disso. Pode até tentar, mas para nós qualquer explicação seria realmente ridículo. Né? E o triste é isso, quer dizer, a humanidade não se converterá. Nem com o aviso, nem com o milagre. A humanidade não se converterá. Alguns, com certeza, aproveitarão. Né? Com certeza, alguns. Tomara que nós aproveitemos. Tomara que alguns dos nossos aproveitem. Eu penso que o importante é para aqueles que... Bom, nós também, quer dizer, entre nós, aqueles que estão ainda enfraquecidos para tomar a decisão para ir para o refúgio, né? Aqueles que entre nós estão indecisos para tomar a decisão para realmente tomar as providências de quem está diante do fim do mundo, né? Mas para a grande parte da humanidade, tanto o aviso quanto o milagre, infelizmente, devo dizer isto, não aproveitará. Pelo contrário, para muitos será antes um motivo de enrijecer no pecado e na perseguição contra os poucos ainda cristãos, que seríamos chamados de fundamentalistas. Né? Uma revolta contra Deus. E todos aqueles que estão com o anticristo, então, né, estarão contra nós, com certeza. Com certeza. Quer dizer, tanto um fato quanto o outro, tanto o aviso quanto o milagre, são grandes misericórdias de Deus, grandes, atingirão com certeza, darão muitos frutos maravilhosos com certeza, mas não aquilo que Deus gostaria que dê. A conversão da humanidade não acontecerá. E é justamente por isto que nós teremos que fazer a próxima live, para estudar o castigo que virá. Depois do aviso e depois do milagre, dá um tempinho, estamos em 2021, 2022, dá um tempinho, né, para comprovar que realmente o milagre não foi aproveitado e virá o grande castigo. Mas isso nós veremos no próximo domingo, né? Pode ser no domingo mesmo? Se Deus quiser. Fazemos agora, como se fazemos o breviário, podemos rezar completas. Vamos lá para a capela, rezamos completas. Desculpa. Eu fui segurar um cara que ia ir embora. Muito bom. Aí encerrou. Agora encerrou. Ah. Deu quase 120. Ah, é? Eu vi 122 pessoas. Só isso? Depois eu... Graças a Deus. Sobre o aviso, eu vou fazer uma live só sobre isso. Tem muita coisa que tem sempre preocupação com pessoas que não gostam de refúgio, tem muita preocupação com eles. Deus, in aiutorium meu intende. Domine Tevando festina. Glória a Patri, de Filho e do Espírito Santo. Sicut et principio nunc et semper in saecula saeculorum. Amém. Aleluia. Divino e Divino Espírito Santo, nossa consciência, para reconhecermos os pecados, assim como nós temos cometido diante dos olhos de Deus. Ó meu Jesus, crucificado por minha culpa, sou muito arrependido de ter feito pecado, pois ofendi a vós que sois tão bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro, mas perdoai-me, Senhor, eu não quero mais pecar. Amém. Miseriatur nostro, onipotens Deus, et diminis peccatis nostris, perducat nos
ad vitam eterna. Amém. Vê se tem aqui, ó, esse aqui, esse aqui tem livro. Lá escrito completório telutis. Completório. Achou? Estou indo aqui. Vamos lá. Telutis ante terminum, rerum viator postumus, ut solita clemencia, sis presuas custodiam. Ricorda nostra societa, te persopone sensiata, quam per sempre gloria, vicinam te continenta, vitam salute tribue, nostros valorerecet, tectum nostris saligine, tua comunus tres declaritas. Presta patria omnipotens, per Jesus Christus Dominum, viteta in perpetuum, venha com o Santo Espírito. Amém. A página, a penúltima fita, a página 1162. Pode botar marcado direitinho, né? Então, 1162. Não temerás terror algum durante a noite. O Senhor te cobrirá com suas asas. Dois coros, masculino e feminino. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente. Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Do caçador do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada pelo dia. Nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. Podem cair muitos milhares a teu lado, podem cair até descer com a tua direita, nenhum mal vai chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores. Pois fizeste do Senhor o teu refúgio, e no Altíssimo encontraste o teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta. Pois o Senhor deu ordem aos seus anjos, para que todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir em alguma pedra. Passarás sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou eu de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me em ti, eu lhe atendê-lo, e a seu lado estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, vou conceder-lhe vida ao longo de dias plenos, e vou mostrar-lhe a minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. Verão a sua face e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite. Não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles e eles reinarão por toda a eternidade. Aquela folhinha branca que usamos antes, no fim da segunda coluna. In manus tuas Domine comendo Spiritum meum. In manus tuas Domine comendo Spiritum meum. Redimisti-nos Domine Deus veritatis. Comendo Spiritum meum. Glória Patri et Filii et Spiritui Sancto. In manus tuas Domine comendo Spiritum meum. Salva-nos, Domine vigilantes, custódio-nos dormientes, ut vigilemos com Cristo, e requiescamos em pace. Nunca admite servum tuum, Domine, segundo verbum tuum in pace. Quia viderum Teocri Dei salutari tum. Quod paraste ante factum omnium populorum. Lumina de revelatione gentium, et gloriam plebis sui Israel. Glória Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat principio nunc et semper, in saecula saeculorum. Amém. Salva-nos, Domine vigilantes, custódio-nos dormientes, ut vigilemos com Cristo, e requiescamos em pace. Oremos.
Depois de celebrarmos nesse dia a ressurreição do vosso Filho, nós nos pedimos humildemente, Senhor, que descansemos seguros em vossa paz e despertemos alegres para cantar vosso louvor, per Cristo, Dominum nostrum. Amém. Lux Dictum, Fine Perfectum, Occipitat Nobis, Dominus Omnipotens. Amém. É na página 610. A antífona final de Nossa Senhora, página 600. Maria, eu dou a benção. Aí a comunidade queria que todos aqui estejam com a saúde do corpo e da alma. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo, desça sobre todos, permaneça para sempre. Graças a Deus. Amém. Salve, Maria. Graças a Deus. Então agradeço a presença de todos Graças a Deus. na nossa live de hoje. E voltamos amanhã, o primeiro horário, cerca de 10 para as 5, a Santa Missa cerca de 15 para as 7. Tiro dele. Uma boa noite, até lá, fique com Deus. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais. Obrigado por sintonizar.